Olá galera, tudo bem? Estamos aqui para mais um Mapa Mental e dessa vez vamos falar sobre o período em que Getúlio Vargas foi o líder máximo da nação brasileira. Vamos lá? Era Vargas antecedentes. Vargas assumiu o poder do Brasil no ano de 1930. Um golpe militar o conduziu até lá. Porém, contudo, entretanto e todavia, essa caminhada começou bem antes. Começou na década de 1920, com o chamado Movimento Tenentista. Os militares estavam chateados com os governos civis que estavam à frente da República. Afinal, foram os militares que proclamaram a República em 1889 e agora, no início da década de 20, sentem que os governos civis, da chamada República Oligárquica, não os respeitam. Eles estão sentindo desprestigiados. Além disso, reclamam da corrupção existente na República do Café com Leite, com suas eleições baseadas no voto do cabresto e tudo mais. Diante desse cenário, os militares e civis do movimento tenentista vão promover, entre os anos de 1920 e 1930, uma série de movimentos que vão acabar por desestabilizar a velha república. Dentre esses movimentos, podemos citar a Revolta do Forte de Copacabana ou a Revolta dos 18 do Forte, onde os tenentistas saíram derrotados. Além disso, pode-se citar também a Revolta Paulista de 1924, onde a cidade de São Paulo foi bombardeada por forças do governo e, mais uma vez, os tenentistas saíram derrotados. Por fim, a coluna Costa Prestes, ou somente Coluna Prestes, que percorreu o Brasil com o objetivo de denunciar os abusos da República Oligárquica. Mesmo causando barulho, os levantes dos tenentistas sempre acabavam fracassados, até que chega o ano de 1930, mais precisamente, as eleições. Nessas eleições, o Brasil tinha como presidente o paulista Washington Luiz, e pela lógica vigente, a chamada política do café com leite, onde as elites de São Paulo e Minas Gerais se revezavam no poder, nas eleições de 1930, o presidente paulista deveria passar o bastão para um político mineiro. Não foi isso que ele fez. Washington Luiz indicou outro paulista para o seu lugar. Claro, óbvio e evidente que as elites mineiras ficaram pé da vida com essa situação. E eles vão se unir a outras elites. Nesse caso, a elite gaúcha e a elite da Paraíba, para enfrentar essa situação. Nesse contexto, temos o seguinte cenário. Washington Luiz indicou o também paulista Júlio Prestes. E o outro lado, a chamada Aliança Liberal, vai lançar o gaúcho Getúlio Vargas como seu candidato. As eleições acontecem e o senhor Júlio Prestes, o paulista, é o vitorioso. E o candidato da Aliança Liberal, Getúlio Vargas, é derrotado. Porém, os derrotados não aceitam os resultados da urna. Dizem que as eleições foram fraudadas e o clima no Brasil é tenso. Vale lembrar que nesse momento da história, o mundo está vivendo a chamada Grande Depressão, que é apresentada como sendo a maior crise que o capitalismo já vivenciou. Pois bem, o clima já estava tenso por conta das eleições e da economia, mas vai ficar ainda mais tenso após o assassinato do vice-candidato de Getúlio Vargas, um senhor chamado João Pessoa. Após o assassinato, o grupo de Getúlio Vargas, que já contestava o resultado das eleições, passa a ter um novo elemento para justificar sua indignação. Diziam eles que o assassinato era um claro indício de que os paulistas eram capazes de fazer tudo para se manter no poder, que o assassinato tinha um objetivo político, o objetivo de calar a oposição. Na real, o assassinato de João Pessoa não se deu por conta disso. Foi mais uma treta pessoal que uma treta política. Depois você pesquisa aí para conhecer melhor essa história. Mas o fato é que a morte serviu de propaganda política para a Revolução. É assim que vai se desenrolar a Revolução de 1930, que alguns historiadores vão chamar de golpe de 1930. Os revoltosos se armam, as forças militares passam para o lado dos revoltosos e o senhor Washington Luiz, que ainda era o presidente, já que Júlio Prestes tinha ganho a eleição, mas não tinha assumido, é comunicado por uma junta de militares que ele não é mais o presidente do país. Júlio Prestes, que tinha ganho as eleições, nem chegou a se sentar na cadeira de presidente. Os militares entregaram essa tarefa ao senhor Getúlio Vargas, que passa a ser o presidente do Brasil. Presidência que seria provisória. Mas vamos detalhar essa história em outro mapa mental. Muito obrigado aos senhores e senhoras pela atenção. Espero que tenham compreendido. Valeu! Fui!